Olá, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, convenhamos, é atemporal e universal, os relacionamentos. E para navegar nesse mar de emoções, vamos usar como bússola o livro A Equação do Casamento. Isso aí. É um guia super interessante que ajuda a gente a entender, né, as nuances dos relacionamentos modernos, desvendando os segredos para um casamento dar certo, ou pelo menos para evitar os maiores desastres. Exatamente. E sabe o que me chamou a atenção logo de cara? A forma como o livro coloca em perspectiva como o casamento mudou ao longo das gerações. Tipo, o casamento dos nossos avós era quase um contrato social, né? Uma base para a família. Mas hoje em dia, o casamento virou uma busca pela felicidade individual, uma jornada de autoconhecimento. Total. Essa mudança é fundamental para a gente entender os desafios dos casais hoje, né? Antes o foco era segurança, estabilidade. Agora a gente busca realização pessoal dentro do relacionamento, o que coloca uma pressão enorme no casal. Sem dúvida. E o livro explora 4 diferenças principais entre os casamentos de antigamente e os de hoje. Uma delas é a negociação. Antigamente os papéis eram bem definidos. O homem trabalhava, mulher cuidava da casa e dos filhos. Hoje a gente divide tudo. Responsabilidades, decisões, tarefas, o que exige muito diálogo e, claro, pode gerar mais conflitos. Essa divisão de responsabilidades está ligada à busca pela individualidade. Antigamente, a ideia era até que a morte nos separe, e as pessoas se esforçavam para fazer dar certo, mesmo que não estivessem totalmente felizes. Hoje, com tantas opções, a gente questiona mais, busca alternativas, e isso impacta os relacionamentos. Verdade. E para completar, a gente vive num mundo hiperconectado, né? Com expectativas altíssimas em todo. Trabalho, família, amigos, saúde, aparência. É muita coisa. E essa pressão toda, inevitavelmente, afeta o relacionamento. Com certeza. E o livro mostra isso super bem com a história da Juliana e do André. Um casal que, como muito, se vê nesse turbilhão de cobranças. Mas calma, o livro não só mostra os problemas, ele dá ferramentas para lidar com eles. Começando pela equação do casamento. Essa equação me deixou curioso. O livro explica que a satisfação no relacionamento depende do equilíbrio entre 6 dimensões: compatibilidade psicológica, convivência a 2, graus de consenso, atração e vida sexual, pressões externas e as vantagens de se manter casado. Quanta coisa! É muita coisa para balancear, né? Mas o legal é que essas dimensões se conectam. Uma influencia a outra. E o livro usa histórias de casais para mostrar como cada dimensão funciona na prática, o que facilita muito de entender. Então, vamos começar a desvendar essa equação. Pela compatibilidade psicológica. O livro defende que, por mais que a gente se apaixone perdidamente, a personalidade de cada um impacta muito na dinâmica do relacionamento. Sim. O livro usa o exemplo do João e da Emília. Um casal que parece ter dado sorte no amor, sabe? São equilibrados, positivos, flexíveis e lidam com as diferenças numa boa. Mas será que essa sorte não tem a ver com a alta compatibilidade entre eles? Faz sentido. Mas e quando essa compatibilidade não é tão alta, o que acontece? Aí a coisa complica. O livro usa um termo interessante para isso, os botões. Sabe aquelas coisinhas que o parceiro faz curtindo de sério? Pois é, esses são os botões. São gatilhos que ativam nossas inseguranças e mágoas. Não sei. Interessante. Então não é só manha ou chatice. Yeah. É algo mais profundo, né? Exatamente. E o livro mostra como esses botões podem gerar conflitos. Ele usa como exemplo o Ricardo e a Penélope, que vivem brigando por causa da diferença de personalidade e da dificuldade em lidar com os botões um do outro. Mas o que a gente pode fazer para evitar que esses botões dominem o relacionamento? Tem como desarmar essas bombas relógio? Tá, tem. E é aí que entra a segunda dimensão, a arte de conviver a dois. O livro ensina a gente a lidar com as diferenças, respeitar as individualidades e achar um equilíbrio. Me explica melhor isso. Como funciona essa arte de conviver? O livro dá dicas práticas. Dá sim. Ele apresenta 5 coringas para a gente lidar com as diferenças. Reconhecer as particularidades de gênero, personalidade e situações. Respeitar as necessidades, entender a etiqueta do casal e saber administrar os conflitos. Gostei. Parece bem útil para o dia a dia. Com certeza. O livro ilustra cada um deles com exemplos de casais reais, mostrando como aplicar essas estratégias. Mas além dos coringas, o livro também destaca a importância de ter valores e objetivos de vida alinhados, o que nos leva à terceira dimensão, os graus de consenso. Verdade. Essa questão dos valores é fundamental. Tipo, ter filhos, como educá-los, como lidar com o dinheiro, como dividir as tarefas. Se o casal não estiver em sintonia nesses pontos, a coisa pode ficar complicada. Total. O livro deixa claro que a falta de consenso em áreas importantes pode levar ao desgaste da relação. Ele usa o exemplo do casal Márcio e Leonardo, que tinham um projeto de vida totalmente diferente e acabaram se separando. Caramba. Mas, tipo, toda diferença de opinião leva à separação. É possível ter um relacionamento saudável mesmo com algumas divergências. Claro que sim. Ah. O livro explica que não precisamos concordar em tudo, mas é fundamental ter um mínimo de consenso nas áreas importantes. E para isso, é preciso negociar, ceder, encontrar um meio termo que funcione para os dois. Entendi. Então seria encontrar o equilíbrio entre manter a individualidade e construir uma vida juntos, né?
E essa equação do casamento nos ajuda a encontrar esse ponto. Exatamente. E no próximo episódio a gente continua explorando essa equação, mergulhando nas dimensões mais polêmicas, as pressões externas, a vida sexual e a infidelidade. Prepare-se para histórias intensas. E aí, gente, de volta para a segunda parte do nosso mergulho em A Equação do Casamento. No episódio anterior, a gente desvendou as primeiras dimensões, né? Compatibilidade psicológica, arte de conviver, importância do consenso. Vimos como esses elementos impactam o casal e como achar o equilíbrio entre a individualidade e a vida dois. É verdade. A gente começou a entender como essa equação ajuda a decifrar os relacionamentos modernos. Mas a vida real não é um conto de fadas, né? Então hoje vamos nos aventurar por áreas mais complicadas. As que mais causam conflitos e dúvidas. As pressões externas, a vida sexual e a infidelidade. Isso aí. Preparem-se para mergulhar em histórias intensas e reflexões profundas, que com certeza vão fazer vocês questionarem as suas próprias experiências e crenças sobre relacionamentos. E pronto. Começando pela quinta dimensão. As pressões e frustrações externas. Sabe, problemas no trabalho, grana curta, doenças na família, coisas que a gente não controla, mas que acabam impactando o relacionamento mesmo quando a base é sólida. Pois é, e o livro ilustra isso muito bem com a história do João e da Emília, lembra deles? Aquele casal super compatível. Então eles passam por vários desafios externos que testam o relacionamento, e o mais interessante é que o livro mostra como até um casal perfeito, com bastante compatibilidade, pode ser afetado por essas pressões. A vida real é bem diferente dos filmes, né? Mas me fala, o que acontece quando essas pressões começam a abalar o relacionamento? Quais os sinais de alerta? O livro diz que o primeiro sinal é a comunicação. O casal começa a se comunicar menos, sabe? Evitam conversas importantes, se isolam, a paciência diminui, a irritação aumenta e o diálogo vira um campo minado, cheio de acusações. Nossa, isso é bem comum, né? Os casais se distanciam, perdem a conexão e descontam as frustrações um no outro. O que fazer para evitar isso? Tem como blindar o relacionamento? O livro ensina que, em vez de blindar, a gente precisa fortalecer o relacionamento por dentro, como uma casa preparada para uma tempestade. E a comunicação é fundamental. É preciso falar abertamente sobre os problemas, as angústias, os medos, sem medo de ser julgado. E a empatia também é importante. Se colocar no lugar do outro, entender o que ele está passando, oferecer apoio. Entendi. Então, em vez de se fechar, o casal precisa se unir para enfrentar os desafios, né? E além da comunicação e da empatia, o livro sugere outras coisas. Sim. O livro fala da importância de ter válvulas de escape para essas pressões externas, tipo atividades físicas, hobbies, momentos de lazer. A ideia é ter formas de recarregar as energias, aliviar o estresse, se conectar com coisas boas, para não descontar tudo no parceiro. Faz sentido. A gente precisa cuidar de si mesmo para poder cuidar do relacionamento, né? Mas e quando a gente já dá no limite? Quando a paciência acaba e a gente desconta no outro? Dá para reverter isso. Olha, o livro alerta que, se a gente não souber lidar com as pressões, elas podem acabar com o relacionamento. Levam à perda da conexão, ao aumento das brigas. E aí, buscar ajuda profissional pode ser fundamental. Um terapeuta pode ajudar a identificar o que causa as brigas, ensinar a se comunicar melhor e encontrar formas mais construtivas de lidar com as pressões. E a quarta dimensão, a atração e a vida sexual. Essa é uma área que, com o tempo, pode esfriar, né? O que o livro diz sobre isso. O livro fala disso de forma bem direta e profunda, sabe? Vai além dos clichês. Ele diz, por exemplo, que a atração e o desejo sexual não são constantes. Eles mudam ao longo do tempo por causa de fatores biológicos, emocionais, sociais. Como lidar com essas mudanças? Tem como manter a chama acesa depois de anos de relacionamento. O livro ensina que, para ter uma vida sexual boa a longo prazo, a gente precisa ir além da química inicial. É preciso cultivar a intimidade, a conexão emocional, a cumplicidade. É preciso falar abertamente sobre desejos e fantasias, experimentar coisas novas, criar um ambiente de confiança e respeito. A história do Ricardo e da Penélope ilustra bem essa questão, né? No primeiro encontro, ele já queria partir para outra, enquanto ela buscava romance e conexão. Resultado: frustração. É verdade. E o livro usa essa história para mostrar como a falta de diálogo e as expectativas diferentes podem levar a problemas na cama. Ele ensina que, para ter uma vida sexual legal e conectada, a gente precisa entender o que o outro precisa, saber dizer o que a gente quer e estar aberto a experimentar. E a infidelidade. Aham. Essa questão sempre causa polêmica, né? O livro fala sobre isso. Sim, e de forma bem completa. Ele explora as diferentes razões para a traição, os sentimentos, os desafios, as possibilidades de reconstruir a relação ou seguir em frente. Ele nos convida a ir além do julgamento e entender a complexidade da situação. Mas como lidar com a dor da traição? Como saber se vale a pena perdoar e tentar reconstruir ou se é melhor separar? Olha, o livro não dá respostas prontas, mas ele ajuda a gente a pensar sobre nossas crenças, valores, limites. Ele mostra um roteiro com 6 fases para lidar com a infidelidade. Comece entendendo o contexto, os fatores que levaram à traição. Depois é lidar com sentimentos.
raiva, tristeza, decepção, culpa, insegurança. Buscar apoio de amigos, familiares ou de um terapeuta é essencial nesse momento. E depois de lidar com as emoções, qual o próximo passo? Entender as motivações da traição. O que levou a pessoa a fazer isso? Foi um momento de fraqueza, insatisfação com a relação. Busca por algo que falta. Entender as razões pode ajudar a decidir sobre o futuro. E depois de entender o que a gente faz. É hora de reavaliar a relação. O que a gente quer de verdade? Vale a pena lutar para reconstruir? Ou é melhor seguir em frente? Essa decisão difícil precisa ser tomada com calma. E o livro dá dicas de como fazer essa avaliação. Dá sim. Ele ajuda a gente a pensar sobre nossos valores, expectativas, necessidades na relação. Incentiva a ter uma conversa honesta com o parceiro, expressar os sentimentos, as dúvidas, os medos e, a partir dessa conversa, decidir juntos o que fazer. Seja reconstruir com novos acordos, seja seguir em frente, cada um buscando a sua felicidade. De volta para a última parte do nosso Deep Dive, a equação do casamento. Nos outros episódios, a gente explorou as 6 dimensões que influenciam a satisfação. Vimos como a vida real é diferente dos contos de fadas e como até casais perfeitos enfrentam desafios. A gente também mergulhou nas áreas mais complicadas, né? Pressões externas, vida sexual e infidelidade. Mas e aí, no final das contas, o que a gente faz quando se depara com esses desafios? O que o livro ensina sobre como lidar com as crises e tomar decisões difíceis. É agora que a gente chega na parte mais prática, sabe? Hoje vamos ver as ferramentas que o livro dá pra gente lidar com as crises, pra reconstruir a relação ou, em último caso, se separar de um jeito mais consciente, menos traumático. O objetivo é encontrar felicidade juntos ou individualmente. Perfeito. Já que a gente falou tanto em crise, vamos começar por aí. O que o livro sugere para resgatar um casamento em crise? Existe uma fórmula mágica. Fórmula mágica não existe. Mas o livro propõe um projeto de resgate, com 3 fases bem interessantes que podem ser um bom começo para muitos casais. E qual a primeira fase? Por onde a gente começa? A primeira fase é criar um clima de segurança. Parece simples, mas é essencial para que o casal comece a se comunicar melhor. E como a gente cria esse clima? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, por mais óbvio que pareça, é parar de brigar. É difícil ter essa clareza quando a gente está no meio do furacão com as emoções à flor da pele. Mas o livro sugere dar um tempo, respirar fundo, evitar as provocações, as acusações, as discussões que só aumentam o desgaste e a distância. Mas e se o problema for urgente? E se a gente precisar decidir algo importante, a gente não pode simplesmente ignorar, né? Claro que não. Mas o livro sugere que a gente adie as decisões mais difíceis para um momento mais calmo, sabe? Quando as emoções estiverem mais controladas e a gente conseguir conversar com mais respeito. Afinal, decidir no calor do momento pode trazer arrependimentos e mais brigas. Entendi. Vai criar um ambiente melhor para o diálogo, para a gente se ouvir, se entender, sem se atacar, né? E além de parar de brigar, o que mais a gente pode fazer para criar esse clima de segurança? O livro fala pra gente retomar os rituais de gentileza. Lembra a etiqueta do casal que a gente viu? Aqueles pequenos gestos que demonstram carinho, respeito, consideração. Sim. Aqueles gestos simples que fazem toda a diferença para manter a chama acesa. Exatamente. E em momentos de crise, é ainda mais importante resgatar esses rituais. Um abraço, um bilhete carinhoso, um presente, um elogio sincero. São coisas simples, mas que mostram que, apesar dos problemas, a gente ainda se importa, ainda quer estar junto. E depois de criar esse clima, qual o próximo passo? A segunda fase é desinflamar os botões vermelhos. Lembra dos botões que a gente falou? Aquelas coisas do parceiro que nos irritam profundamente, que nos tiram do sério. Sim, aqueles botões que a gente muitas vezes aperta sem querer, né? Isso. E o livro nos convida a fazer um exercício para identificar esses botões, entender as reações que eles causam e, principalmente, aprender a desativá-los. Afinal, para ter um relacionamento mais tranquilo, precisamos aprender a lidar com as diferenças em vez de tentar mudar o outro. Mas como a gente faz isso? Como a gente desativa esses botões? O livro dá alguma dica. Sim. Ele sugere que a gente faça uma lista dos nossos botões. Anote as situações que nos tiram do sério, as palavras que machucam, os comportamentos que irritam. E aí a gente começa a prestar atenção nas nossas reações, se policiar para não apertar os botões do outro e buscar jeitos mais saudáveis de lidar com as diferenças. Boa dica. Fazer essa lista pode ser bem revelador, né? Ajuda a gente a entender os nossos limites e ter mais empatia. E depois de desinflamar os botões, qual o próximo passo? Aí vem a parte mais difícil. Negociar e repactuar o casamento. Ou seja, encarar os problemas de frente, ter aquela conversa difícil, mas necessária para buscar soluções juntos. E como a gente faz isso? O livro dá um roteiro bem detalhado para essa conversa, com 5 passos. O primeiro é escolher um momento e o lugar certos para conversar. Criar um ambiente tranquilo, sem interrupções, onde os dois se sintam à vontade para falar sobre o que sentem e o que precisam.
E o segundo? O segundo passo é se desculpar pelos erros. Assumir a responsabilidade pelas nossas atitudes, pelas palavras que machucaram, pelas decisões que prejudicaram a relação. E o terceiro? O terceiro é tentar entender o outro, se colocar no lugar dele, ouvir com atenção, sem julgar, sem interromper. O quarto. O quarto é apresentar o problema como um dilema, como algo que precisa ser resolvido junto e não como uma culpa de um dos dois. E o quinto? O quinto passo é buscar soluções juntos. Propor alternativas, negociar, ceder, encontrar um meio termo que funcione para os dois. E se, mesmo depois de tudo isso, a gente não conseguir um acordo, e se a gente perceber que os problemas não têm solução, que a relação se desgastou demais? Aí, por mais difícil que seja, talvez a melhor solução seja a separação. E o livro também ajuda a gente a lidar com essa fase, a tomar decisões mais conscientes, a se separar de forma mais ética, menos traumática. Às vezes, a separação pode ser a melhor escolha para que os dois encontrem a felicidade, mesmo que em caminhos diferentes. E como o livro fala da separação, terminar um relacionamento nunca é fácil. É verdade. Mas o livro lembra que, por mais difícil que seja, a separação pode ser a melhor solução quando a gente percebe que a relação não faz mais bem, que a gente está mais infeliz do que feliz, que não tem mais força para lutar. E ele incentiva a gente a buscar apoio, a viver o luto da relação, a cuidar de si mesmo, a ter paciência para se curar, aprender com a experiência e seguir em frente. E como a gente sabe que chegou a hora de se separar, que não tem mais jeito. Essa é uma pergunta difícil e não tem uma resposta só. O livro nos convida a analisar a relação com sinceridade, pesar os prós e os contras, entender o que a gente busca, o que a gente tolera, o que a gente espera do futuro. E no final a decisão é individual, né? Cada um tem que fazer a sua própria análise, seguir seu coração, buscar o que faz bem. Com certeza. E o livro dá ferramentas para fazer essa análise com mais consciência, para entender as complexidades do casamento, para tomar decisões melhores, para viver a vida a dois de um jeito mais completo, mais autêntico, mais feliz. Ou, se for no caso, para seguir em frente, sabendo que o amor, de todas as formas, continua sendo a força que nos leva a buscar a felicidade. Exatamente. E a gente espera que esse mergulho em a equação do casamento tenha te ajudado a entender melhor os desafios e as alegrias de se relacionar, a ter mais clareza sobre o que você quer e precisa, a fazer escolhas mais conscientes, a construir uma vida amorosa mais feliz e conectada. Afinal, o amor é uma jornada de aprendizado. E cada experiência, por mais difícil que seja, nos ensina algo valioso sobre nós mesmos e sobre o que realmente importa. E se você se interessou pelo tema e quer se aprofundar nessa equação, a dica é: corre para garantir o seu livro. E a gente convida a continuar mergulhando com a gente aqui no Deep Dive, explorando outros temas, outras ideias, outras histórias. Até a próxima!